estratégico ali, tá? Ela que divide aquele estreito de Bósforo, ela divide a Europa da Ásia. E os turcos vão tomar essa cidade do Império Bizantino. Então o Império Bizantino não existe mais no ano de 1453. Deixa eu colocar a data aqui só para vocês irem associando com o descobrimento aí dessa. Então, ó, 1453, os turcos eles tomam a cidade de Constantinopla. Daí Constantinopla passa a se chamar Turquia. Só que o turco ele é islâmico e ele não gosta do europeu, ele não quer o europeu cristão ali. Então ele não vai deixar mais o europeu passar por Constantinopla ou ir até Constantinopla para comprar um produto que valia ouro na Europa. Qual era esse produto? As especiarias. Pessoal, olha a importância das especiarias. As especiarias, o que era especiaria? Gengibre, noz moscada, pimenta, cravo, canela, temperos. E qual era o objetivo desses temperos? Primeiro, prolongar a validade de um alimento. Então, se você pegar uma carne, eles não tinham geladeira, não tinha energia nessa época, né? Se você pegar uma carne e ficar lá 3 dias, ela apodrece. Se você encher de condimento, de tempero, você prolonga a validade desse produto. E em segundo ponto, imagina o europeu, cara, o pobre tudo bem, mas imagina o nobre, o rico, consumindo um produto estragado, podre. Imagina o gosto de ter uma carne podre, pessoal, e eles consumiam. Então o tempero, as especiarias, ela vem para quê? Para disfarçar o gosto de podre dos alimentos e também para prolongar a validade desses alimentos. Beleza, o que era especiaria e qual era a finalidade das especiarias? Tudo bem? Não tem como fugir das especiarias aí nesse assunto, grandes navegações. Tenho certeza que vai ter alguma cobrança aí em prova. O simulado que vocês fizeram ontem, né? Tinha uma questão das grandes navegações. Era uma só? Uhum. Eu acho que por um dia não bateu esse conteúdo, tá? É a única questão que não coincidiu. Tento conversar com o Luiz, tá? Para ver se dá para fazer uma coisinha com vocês aí. Pessoal, então as especiarias, prolongar a validade dos alimentos e disfarçar o gosto de podre. Sabe a peste negra que eu comentei com vocês? Na Europa, enquanto lá na Ásia nós vimos no filme, o europeu, o árabe, ele está tentando estudar, descobrir por que ocorre a peste. Lá na Europa eles rezavam para curar a peste. É aquela mentalidade religiosa. Como que eles conseguiram acabar com a peste na Europa? Foi uma coisa sem querer. O ser humano, o europeu, ele começa a consumir chá, que não deixa de ser uma das especiarias também. Ele começa a consumir chá, e para consumir chá precisa ferver a água. Fervendo a água, matava os micróbios, diminuía a contaminação. Então foi uma coisa assim, que sem querer eles conseguiram solucionar o problema da peste na Europa. Mas não com estudo, coincidência. Lá na Ásia, com os árabes, ali sim eles aprofundavam o estudo. Comentei tá com vocês, né? Enquanto na Europa usava máscara para assustar a morte, lá no mundo árabe, eles estudando para entender por que da peste, como que ela funcionava, como que ela proliferava e assim por diante. Diferenças aí entre Europa e Ásia, tá? Bonitinhos, as grandes navegações, ela está totalmente ligada com a conquista dos turcos de Constantinopla. Por quê? Os turcos conquistando aquela cidade, essa rota comercial que existia, que o europeu saía de todos os pontos da Europa, ia até Constantinopla, comprava as especiarias e voltava revendendo na Europa. Pessoal, uma viagem dessa, o cara ficava rico. As especiarias valiam ouro na Europa. Os nobres, eles vão fazer de tudo para ter a especiaria, para disfarçar esse gosto de podre que eu falei para vocês do alimento. Por isso, então, que o principal motivo de ter ocorrido as grandes navegações é a busca pelas especiarias. E onde tem especiaria? Aqui nas Índias, que era conhecido como local aí das especiarias. Então o europeu quer ir para lá, só que agora ele não pode ir mais por terra, porque o turco não deixa ele passar aqui. O turco segue o islamismo, né? Então, rivalidade religiosa. Como ele não pode ir por terra, eles vão tentar achar novas rotas, novos caminhos para chegar às Índias.
Uma dessas que sem querer eles descobrem o Brasil, que vai dar o nome do nativo aqui de índio, porque ele tinha certeza que ele tinha chego às Índias. Foi um equívoco isso. Isso que vai ser o tema da aula de hoje. Belezinha? Pessoal, beleza? Então, fim da rota comercial Constantinopla? Tranquilo esse item? E o que eram as especiarias? Belezinha? Vamos lá. Os dois primeiros países a fazer esse empreendimento chamado Grandes Navegações, Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha? Primeiro fator, eles foram os primeiros países a surgir na Europa. Os países mais antigos que existem no mundo, Portugal e Espanha, país como conhecemos hoje, nação, que tem um governo, tem um povo, tal, tá? Como estados como conhecemos hoje, Portugal primeiro, Espanha na sequência. Eram feudos, por exemplo, Portugal, era um feudo chamado Condado Portucalense. Ele vai se unir Portugal. A Espanha eram 4 feudos, Aragão, Castela, Navarro e Leão. Eles se unem e formam um país chamado Espanha. Então, no final do feudalismo, início do absolutismo, esses dois primeiros países a surgir na Europa, Portugal e Espanha. Por isso que eles vão ser os pioneiros, os primeiros a fazerem as grandes navegações. Belezinha? Turminha, só para vocês terem uma ideia, algo parecido hoje era como o homem ir para Marte. Conhecemos Marte? Não, imagem, sonda e tal. Mas se eu falar marciano, todo mundo tem em mente aí o que é um marciano, não tem? Que cor que ele é? Verde. Ele é baixinho ou altão? Ele é cabeçudo ou cabecinha? Zoião? Alguém viu? Por que nós criamos essa imagem sobre o marciano? Imagina um europeu nessa época, o que ele achava que existia? Monstros no mar, cachoeira. Imagina que eles acreditavam que no mar, você estava andando, do nada tinha uma cachoeira, tinha abismo, que tinha leviatã, que tinha sereia, que tinha o Kraken já é mitologia grega, né? Mas eles vão adotar esses bichos, que é, por exemplo, o leviatã, que eles acreditavam nisso, pessoal. O desconhecido mexe com o imaginário, né? Como nós desconhecemos Marte, esse paralelo que eu fiz aí com vocês, não mexe com o imaginário, eles também tinham isso sobre os mares, eles não conheciam os mares, tudo bem? Então, pioneirismo de Portugal e Espanha, nós vimos que foram os primeiros países a surgir. Pessoal, localização geográfica. Se Portugal e Espanha, eles abrirem a porta da casa, eles vão estar de frente para o mar já. Então é muito mais fácil Portugal e Espanha eles se lançarem ao mar do que um país aqui do centro da Europa. A Alemanha, por exemplo, tá? Que vai demorar mais de 150 anos para fazer as grandes navegações. A França. Mas não foi alemão que criou o navio? O submarino? O Vitor, a gente está falando de 1400 aqui, tá? O submarino só em 1900. 500 anos depois. Bonitinhos? Localização geográfica, beleza? Então eles estão na ponta eles estão de frente para o mar, para o Oceano Atlântico. Então facilitou isso para eles também. E o último é uma escola que existia somente em Portugal. Tá? Essa escola de Sagres, ela é portuguesa. E o que é essa escola de Sagres? Pessoal, é uma escola só de marinheiro. Quem frequentava essa escola, somente marinheiro. E o que eles aprendiam lá? Como navegar, como manipular instrumentos de navegação. O europeu vai aprender muito com o árabe sobre instrumentos de navegação, com a bússola, o astrolábio, que você mede a distância. Ó, estou vendo uma ilha lá. Como que eu sei a distância do meu navio até aquela ilha? Eles pegavam pelas estrelas e calculavam a distância. Com quem que eles aprenderam isso? Com os árabes. Olha a contribuição dos árabes aí, então, para a nossa sociedade, né? Para a sociedade ocidental. Então, nessa escola de Sagres, eles trocavam informações. Olha, desci lá para a África, né? Andei não sei quantas milhas ali ao sul da África, não vi nenhum monstro, nenhuma cachoeira, abismo no mar. Pode ir. Daí vinha outro navegador, descia um pouquinho mais. Olha, também não vi, só que também não achei o final da África. Voltava. Eles trocavam experiências, então, nessa escola de Sagres. Belezinha, escola de Sagres, esse item. Dúvidas, pessoal, até aqui, naquela primeira parte da lousa? Agora nós iremos ver as diferenças de navegação
entre Portugal e Espanha, tá? Vai ter diferença entre eles. Eles foram os primeiros, os pioneiros, mas eles têm ideias diferentes sobre o mar, como navegar. Portugal, ele quer o quê? Contornar a África. Tá? Olha lá que eu fiz aqui Pessoal, eu fiz como legenda, tá? Em vermelho é a viagem do Fernando de Magalhães, em azul, Vasco da Gama, em preto, Pedro Álvares Cabral, e coloridinho é o Cristóvão Colombo, tá? Vamos lá. Português, espanhol. Na verdade, ele não é espanhol, tá? Mas eu vou contar a historinha dele para vocês. Cristóvão Colombo, que é o grande descobridor aí nessas navegações, ele era genovês, ele era italiano. Só que ele navegava, tinha conhecimento sobre navegação. Ele chega para o rei de Portugal e fala assim: vocês querem ir para as Índias, não querem? Ele fala: quero. Eu tenho uma ideia. Segundo um carinha chamado Copérnico, a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. E se a Terra é redonda, se eu sair em linha reta, automaticamente eu vou chegar às Índias. Era a teoria do Cristóvão Colombo. Só que, pessoal, era uma teoria inédita para a época. Alguém falar que a Terra não era quadrada, que eles acreditavam que era quadrada, por isso que tinha risco. Ele falou: nossa, tem cientistas falando que a Terra é redonda. Se a Terra é redonda, se eu sair em linha reta, eu vou chegar nesse ponto. O rei de Portugal deu risada na cara dele: você está louco, sai daqui, você está louco. E ele sai, se sente humilhado, vai conversar com o rei da Espanha. Rei da Espanha, eu tenho uma teoria, que se a Terra é redonda, se eu sair em linha reta, eu chego aqui. O que você acha de você financiar essa viagem? E o mérito vai ficar para a Espanha. O rei da Espanha fala assim: poxa, quem sabe? Quem que vai se ferrar se tiver errado? Quem vai morrer? Eu estou aqui no meu reino. Vai ser o Cristóvão Colombo. Então vai, financia, entrega 3 navios e tripulação para esses 3 navios para ele fazer essa viagem. No ano de 1492, o Cristóvão Colombo ele sai em linha reta. Só que daí, pessoal, vou fazer aqui com uma em azul, viu, América? Tem um paredão aqui, que é a América. Tem um paredão. E ele chega aqui no Caribe, onde é Cuba, o Haiti, a República Dominicana. Ele chega ali naquele ponto. Quando ele chegou, nossa, descobri, cheguei às Índias. Tanto é que ele vai se chamar as Índias Ocidentais, porque ele veio pelo Ocidente, né? Quando ele viu aquela população lá, aquele pessoal pelado, nossa, são índios, porque eu cheguei às Índias, índios. Hoje tem uma diferenciação, né? Índia, índio, nativo da América, indiano, o cara da Índia. Mas era um índio, era o mesmo, porque foi um equívoco, ele deu esse nome, né? Pessoal, vai demorar 6 anos para ele perceber que ele não chegou às Índias, que aqui era um novo continente. Quem que vai perceber isso? Um carinha chamado, estava no navio com ele, tá? Américo Vespúcio. Esse Américo Vespúcio, que estava no navio com Cristóvão Colombo, depois de várias outras viagens, ele fala: caramba, aqui não é a Índia. Eu conheço a Índia, eu conheço a população. É diferente esse nativo daqui do nativo lá da Índia. Esses animais que tem aqui, não tem lá na Índia. Aqui é um outro continente. Então, em homenagem a ele, o nome América. Mas ele foi o cara que achou. Ele veio por Oceano Pacífico ou Atlântico. Atlântico, tá? O Pacífico tá pra cá. Colombo é dentro do Cristóvão Colombo. Sim. A praia de Vespucci, né? Pode ser. Vocês entenderam a origem do nome América? Se for o Cristóvão Colombo que achou, por que o Américo Vespúcio ficou com a honra, com a homenagem? Porque foi ele que percebeu que... como é a nossa última aula, isso aqui eu quero voltar a conversar com vocês, não por prova, tá? Mas por vestibular e tal. Eu quero continuar em agosto trabalhando nesse assunto com vocês.
Eu, por curiosidade, eu fui na casa do Cristóvão Colombo, tomei um cafezinho lá com ele, não. Mas na casa dele existe realmente, tem réplicas dos navios que ele veio para a América. E vocês lembram daquele conceito que eu quero mostrar isso para vocês em agosto, tá? Vocês lembram daquele conceito que eu falei para vocês hoje? Não usa mais a palavra descobrimento. É achamento. Isso. Porque, pessoal, você não descobre algo que já existe. Ah, descobri esse negócio, fiquei pensando, estava com insônia essa noite, fiquei pensando, descobri, inventei isso aqui. Não, seu povo, isso aqui já existe. Então eu não descobri nada. Eu posso achar algo. Ah, eu posso encontrar, né? Daí surgiu o conceito de encontro. Encontro de dois mundos. Os índios não aceitaram. Vocês vão ver que um dos maiores genocídios da história foi feito dos europeus aqui na América. Então surge o termo achamento, tá? Achamento. É estranho, mas é o conceito mais adequado para o achamento da América, o achamento do Brasil. Tudo bem? Vamos lá. Então nós vimos o traço, a trajetória que o Cristóvão Colombo fez navegando pela Espanha. Tá? Portugal tem uma visão diferente. Portugal não acredita que a Terra seja redonda. Então Portugal, achando que aquela teoria que a Terra é quadrada, Portugal quer chegar às Índias, mas contornando a África. Em vermelho, pessoal, Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães, desculpa. O Fernão de Magalhães, ele é um português, mas ele foi o primeiro navegador a dar a volta ao mundo. Não é Fernão de Magalhães aqui, pessoal, perdão. É um carinha chamado Bartolomeu Dias. Desculpa. Corrijam isso, tá? Tá no áudio aí, vocês vão lembrar. Não foi. O Bartolomeu Dias, pessoal, ele foi o primeiro português a achar que a África tinha fim. Porque os portugueses não sabiam o tamanho da África. Eles vinham, ia mais um pouquinho e voltava, ia mais um pouquinho e voltava. Quando ele descobre essa parte aqui, que a África tem fim, hoje isso daqui se chama Cabo da Boa Esperança. Por que chama Cabo da Boa Esperança? O português tinha tanta esperança em achar o final da África. E quem que achou? Um cara chamado Bartolomeu Dias. Esse marinheiro português, tá? Desculpa, o Fernão de Magalhães é português também, mas ele que fez a primeira circunnavegação. Ele foi o primeiro a dar a volta no mundo. O Bartolomeu Dias, pessoal, ele chega, descobre que tem fim a África, o que ele faz? Ele vai para a Índia? Não, ele volta para Portugal e conta na escola de Sagres que ele achou o final da África. Graças a Deus encontramos o final da África. Vem na sequência Vasco da Gama. Vasco da Gama faz todo esse percurso e vai para a Índia. Enche o navio de especiaria e volta para Portugal. Na sequência, um outro marinheiro faz essa viagem. Só que daí ele viajou um pouquinho, ele errou. Ele se perde e ele bate aqui no Brasil. Pedro Álvares Cabral. Deixa eu contar uma curiosidade sobre ele. Bonitinhos. Os portugueses, eles sabiam. Lembra lá o filme Procurando Nemo? Não tem uma cena lá que eles encontram, que o Nemo encontra as tartarugas e eles pegam as correntes marítimas e vão rapidinho. As tartarugas primeiro, não sei, cara. Aí eles pegam as tartarugas lá e eles pegam a velocidade naquelas correntes marítimas. Não tem essa cena no Nemo? Pessoal, aquilo existe. As correntes marítimas, elas existem. Os portugueses, eles sabiam o quê? Vamos lá. Turminha, grudado aqui com a África, coladinho aqui na África, as correntes marítimas, elas estão subindo, tá? Então as correntes marítimas aqui na África, no cantinho, elas sobem. Então você navegar pelo canto da África, é válido? Não, vai ser muito lento a viagem, porque você está indo contra as correntes. Tudo bem? O que os portugueses sabiam? Que quanto mais longe da África eles fossem, porque nesse canto aqui, ó, se aqui está subindo, aqui ela está descendo.
Então eles sabiam que se eles afastassem do continente africano, a velocidade do navio ia ser mais rápida, maior. Numa dessas, eles afastaram tanto do continente africano que o Pedro Álvares Cabral bateu aqui em Porto Seguro, descobriu o Brasil, achou o Brasil. Então, assim, pessoal, história para boi dormir. O Brasil foi achado em 1500. Mentira. A maior mentira que é contada da história brasileira é essa. Por quê? Ele falou que foi achado em 1500, então foi errado. Não, presta atenção. Pessoal, eu espera um pouquinho, Vitor. Não antecipa a conclusão. Olha lá, pessoal. Oficialmente, o Brasil foi descoberto em 1500. Tá? Vamos lá. O tratado... Cristóvão Colombo achou a América em 1492, 8 anos antes do Brasil. Tá? O Tratado de Tordesilhas, que é um tratado que divide a América no meio entre Portugal e Espanha, foi feito em 1494. Ô, Renan, pega metadinho aqui. Metade só, cara. Ó, pega outra metade. Vocês conseguem pegar uma coisa que não existe? Dividir uma coisa que não existe? Eu fiz isso daqui agora só para vocês entenderem o seguinte: como que eles dividiram a América, o Brasil, 6 anos antes de descobrir o Brasil? Posso falar que os portugueses não sabiam do Brasil? Ou o Brasil só não era oficialmente descoberto? Com certeza eles sabiam do Brasil. Agora uma prova que assim, que é nítido que o Brasil não foi descoberto em 1500. Esse carinha chamado Américo Vespúcio, ele esteve no nosso litoral em 1498. Tem livros, tem registros dele em 1498 falando sobre o litoral nordestino brasileiro. Como que ele descreve no livro dele sobre o litoral brasileiro se o Brasil não foi ainda achado? Então posso afirmar que o Brasil foi descoberto em 1500? A história conta 1500, mas não foi, pessoal, tá? Isso daí oficialmente Portugal reconhece o Brasil em 1500, mas o Brasil já tinha sido achado. Hã? Não, isso foi a América. Isso foi o Tratado de Tordesilhas e o Brasil, o bonitinhos, vestibular, prova. Que ano que o Brasil foi descoberto? 1500. Não está errado o que a Fanny falou. Está certo, o Brasil é 1500 oficialmente. Mas vamos questionar isso? Podemos, não podemos? É só você ler o livro do Américo Vespúcio, que 2 anos antes, 1498, ele já cita o Nordeste brasileiro. A vegetação, os animais. Belezinha? Bonitinhos. Diferenças entre as navegações entre Portugal e Espanha. Pegaram? Os motivos que levaram os europeus a ir se arriscar no mar. Pegaram? Só para vocês terem uma ideia. A cada 3 navios que saíam da Europa, 2 afundaram. 1 não voltava. 2 seguiam. A forma mais rotineira de acontecer acidente era incêndio. Você fala, pessoal, no meio do oceano, madeira, navio era de madeira, incêndio, queimava tudo e morria tudo afogado. Escorbuto, que é uma doença que quem fica muito tempo no mar, sem contato com terra, com a água salgada. Imagina que essas viagens, oi? Bolhas, começa a dar umas bolhas, chama escorbuto. Bonitinhos, passavam fome. Imagina que eles não sabiam quanto tempo ia durar a viagem daqui até aqui. Eles ficavam 3 meses em alto mar. Então, assim, comiam rato, comiam biscoito estragado, chuva, eles dependiam de chuva para poder ter água doce. Imagina como que era essa aventura que eram essas viagens. Todo navio tinha 2 crianças, pelo menos. E qual era o objetivo das crianças? Contar o tempo, ficar pegando ampulheta e ficar virando para contar o tempo. Era continuava essas crianças. Trouxa. Deixa eu ver se falta alguma coisa para a prova. Oi? A ideia dos portugueses é contornar a África para chegar às Índias.
A Espanha que é a terra redonda, é a circunnavegação. Ó, pessoal, Portugal contornar a África. A Espanha, olha lá, Espanha, qual que é a ideia dela? A circunnavegação. Circunnavegação é dar a volta. Diferenças entre Portugal e Espanha, pegaram? Deixa eu ver se falta alguma coisa para... Bonitos, imagina que choque, isso aí vocês vão estudar em sociologia, que choque cultural que foi o encontro entre o europeu e o indígena. Imagina, o estranhamento, era a mesma coisa você encontrar hoje um avatar. Poxa, mas isso é totalmente Eu já diferente virei de um você. avatar. Eu tenho uma foto de avatar. Espera tudo de você, Vitor. É verdade, meu avatar de minha mulher, que eu tô aqui no negócio da Disney, não foi bem programado, eu fui fazer o bagulho lá, ficou que nem mulher. Meu avatar é pra mulher. Cuidado, virar mulher também. Se errar, não. Para de falar, que senão você vai se entregar. É todo mundo sabe, não tem que entregar. Dúvidas do que está na lousa? O que eram as especiarias, as diferenças entre Portugal e Espanha, por que eles foram os pioneiros. Tem mais? Isso não vai ter essa prova. Luiz, a matéria da nossa prova é isso daqui. Isso é a prova. Vocês vão fazer segunda-feira que vem, dia 24. Isso daqui é a prova. Quanto? Nós temos 10 minutinhos de aula. Eu vou tentar colocar no HD. Você vai vir no último dia de aula aqui, ou Venho. Tem um jogo de futebol dos professores, como o terceiro ano. Ah, contra nós você joga, né? Vocês vão estar no terceiro ano. Ó, quem que presenciou o ano passado foi a primeira vez que nós perdemos para aluno. Nós tínhamos um goleiro muito bom. Não, o goleirão salvou. Quem que era o goleiro?